Vamos girar os nossos assuntos para falar sobre corte de gastos, mas não aqui no Brasil. Estou falando do governo de Javier Milei, que demitiu quase 36 mil servidores públicos em um ano na Argentina. A informação foi revelada neste domingo por um ministro de Estado e, de acordo com dados divulgados por ele, 59,5% dos cortes foram na administração pública, 33,2% em empresas estatais e 7,17% de integrantes de forças militares e de segurança. A gestão do liberal tenta enxugar a máquina pública, afirmando que menos gasto público resulta em menos impostos e, por consequência, maior capacidade de consumo da população. Milei prometeu que seguirá com a prática em 2025, mas sendo ainda mais rigoroso para diminuir a estrutura estatal do país. Realmente promovendo esse verdadeiro corte de gastos, Javier Milei na Argentina, Mota. Milei é o cara, a gente já fala sobre isso aqui há muito tempo e eu fiquei muito entusiasmado com a candidatura dele, David, porque eu li o livro dele. O Milei tem um livro ótimo, onde ele fala sobre as ideias dele para a economia e que privilégio deve ser você morar num país cujo presidente escreve um livro bom sobre economia, né? O número de servidores públicos da Argentina foi reduzido em 36 mil. Pelo que eu entendi, esse número inclui demissões, a não renovação de contratos, inclui também aposentadorias, pessoas que faleceram. E essa informação foi dada pelo ministro da Desregulamentação e Transformação do Estado. Olha que nome bonito para um ministério, né? O trabalho do Milei é excepcional. E eu estou vendo que até muitos de seus críticos, pessoas que não acreditavam no Milei, criticavam as ideias dele, estão reconhecendo o sucesso do seu governo. O que acontece não é nenhum mistério. Ele está aplicando na Argentina a receita de prosperidade, que funcionou em todos os lugares onde foi aplicada. Liberdade econômica. O que significa ter um Estado enxuto e eficiente que cumpra com as suas missões essenciais e deixar todo o resto com a iniciativa privada. Palumbo, agora claro que essa estruturação que foi feita em relação ao governo de Javier Milei, extremamente importante, já que o país vivia uma das principais crises da história, mas ele conseguiu, por meio das ações, recuperar. A economia do país está recuperando ainda, né? Claro que ainda falta muito, mas começou já esse processo e essa redução da máquina pública é fundamental em todo o contexto econômico da Argentina, né? Com certeza, ele está no caminho certo. Você tem que cortar gastos, e cortar da própria pele, e muitas vezes atingindo pessoas perto de você. Não adianta você cortar gastos de quem está lá longe, distante, que não vai fazer muito efeito, como o nosso governo federal quer fazer aqui. Vamos cortar a aposentadoria dos militares, vamos mexer na previdência dos militares. Não, tudo bem, vamos mexer na previdência dos militares, mas vamos mexer também no dos políticos, vamos mexer no do Ministério Público, vamos mexer no do Judiciário. Não, aí ele não fala isso. Só na cidade de São Paulo são 5 mil cargos de livre nomeação do chefe do executivo, do prefeito. No estado de São Paulo, se não me engano, são 20 mil. Agora você calcula isso aí pelo Brasil inteiro, quantos cargos em comissionamento, pessoas que sequer prestaram concurso, pessoas que foram colocadas porque é amigo do amigo. Tem em todos os cantos, tem no Correio, tem em todos os cantos, tem na Coab, tem em todos os lugares, tem os amigos. Então o Milei está certo, ele está cortando na própria pele. Só assim vai conseguir chegar ao déficit zero. Agora, aqui no Brasil não, aqui a gente vê uma gastança de dinheiro público, como se o dinheiro público desse em árvore ou caísse do céu, não se fala em cortar na própria pele, promete-se o déficit zero, mas acho muito difícil a gente conseguir isso, a dívida só vai aumentando ano após ano, mês após ano, a inflação vai aumentando e a gente não vê cortar da própria pele. Ontem falamos disso, o Mota falou dos 8 ministérios que ele criaria se ele fosse presidente da República, e acabaria com os outros 31, certíssimo. Mas aí a gente tem um problema nesse país aqui chamado Centrão. Como é que você vai fazer isso aí? Vai desagradar o Centrão e não vai governar. Porque quem manda nesse país aqui não é a direita, não é a esquerda, é o Centrão. Se o Centrão decidir não mais apoiar o presidente da República, muito provavelmente ele vai sofrer um impeachment.
Um questionamento também que a gente pode fazer é, o Mota acho que pode responder isso, né? Você falou sobre os 8 ministérios, o Mota ontem incluiu até mais um para agradar os amigos, né? O Ministério dos Amigos, eu me recordei disso. Mas um questionamento que fica é, será que o sistema público da Argentina vai sofrer com isso? Vai ter uma defasagem ou os argentinos nem vão sentir falta desses 36 mil servidores, Mota? Minha aposta é que eles não vão sentir falta nenhuma. A gente tem sempre que lembrar, né, David, que a Argentina já foi um dos países mais ricos do mundo. Sim. A Argentina já teve uma renda per capita maior que a da França. A Argentina era um país rico até que surgiu lá um sujeito chamado Juan Domingo Perón, que criou uma coisa chamada peronismo, que era uma mistura de socialismo com fascismo, com sindicalismo. Era uma coisa que ninguém entendia muito bem o que era. E chegou um momento que todo mundo na Argentina era peronista. E o peronismo tinha essas ideias, né, de arrumar lugar para colocar os amigos, arrumar negócios do Estado para os amigos, coisas que a gente vira e mexe, vê aqui pelo Brasil também. Quando você muda essa mentalidade, é isso que o Milei está fazendo, né? O Milei está levando a Argentina de volta a um estado onde a Argentina já esteve, um estado de riqueza, um estado onde as pessoas assumem a responsabilidade por si próprias, né? Quem vai cuidar de mim sou eu, o meu progresso vai ser feito através do meu trabalho. Isso ainda é, no Brasil, uma coisa relativamente nova. Surgiu ou ressurgiu tem 10, 15 anos, através de da divulgação das ideias liberais, alguns pensadores conservadores. Mas, David, hoje, no Brasil, eu arrisco dizer ainda que, para a maioria dos jovens, o sonho deles é passar num concurso público. E haja concurso, haja cargo no Estado para arrumar emprego para tantos jovens. Só que a consequência final disso é como você imagina se você mora num prédio onde todos os moradores querem ser funcionários do condomínio. Mas, peraí, quem é que vai pagar o condomínio para pagar os salários? Então, é nessa trajetória que a Argentina estava, o Milei mudou o rumo. E eu acho que a gente pode ter esperança de que esse rumo possa ser mudado aqui no Brasil. Se isso acontecer, David, eu não tenho dúvida nenhuma. O Brasil vai ficar fácil entre os 3 ou 4 países mais ricos do mundo. Palumbo, se você fosse o presidente da República, como Javier Milei, aqui no Brasil, fosse o chefe máximo do executivo, por onde você começaria a cortar gastos? Eu acho que eu ia ser impeachment em 6 meses. Eu ia colocar essa ideia do Mota em prática, aliás, ia chamá-lo para ser nosso consultor, quem sabe um ministro. Mas é isso aí, cortar gasto na própria pele. Agora, fica quase que inviável você fazer isso com um centrão extremamente faminto e guloso do jeito que nós temos aqui no Brasil, né? Querendo cargos, negociando, parece que já vai ter aqui uma reforma ministerial. Por quê? Porque o centrão não está satisfeito com o governo. Isso eu sei lá nos bastidores. Aliás, não está nada satisfeito. Mas tem que se cortar na própria pele. E cortar na própria pele é você tirar a parte dos ministérios, como fez o antigo presidente, que diminuiu os ministérios. Mas esse que aí está, já chegou aumentando. Por quê? Porque ele quis acomodar todo mundo para não ter problema de governança, mas continua tendo. Porque não há uma votação lá importante para o governo que ele não tenha dificuldade em aprovar. Ou seja, no meio da votação, se faz uma negociata, onde cada um vai ter alguma coisinha, tipo emendas e cargos, ministérios, aí ele consegue aprovar. Mas até quando o Brasil vai sobreviver isso? Até quando teremos dinheiro suficiente para ficar pagando esse tipo de situação? Eu sou muito favorável, não sei se nós vamos falar aqui no programa ainda, das emendas parlamentares impositivas. Cada deputado tem direito às suas emendas impositivas, é aquele valor, não vai ter direito mais a R$1. Por quê? Para não virar moeda de troca de votação. Porque senão fica complicado para o governo. Aliás, para qualquer governo, seja de direita, de esquerda, de centro, de nada, qualquer governo. Como é que eu vou aprovar isso daqui? O parlamentar sabe que ele tem dinheiro para pagar em emendas. Agora, se a gente tivesse uma regra, uma normativa, vamos colocar somente emendas impositivas. Cada deputado terá direito a X valores. Aliás, o valor já é bem alto. São 37 milhões de emendas mais 10 da bancada.
dá 47, quase 50 milhões. Tá bom, né? Não, mas uns não querem. Uns querem ganhar a cada votação, eles querem negociar emendas, e aí fica muito difícil para qualquer governo que se preze governar neste país. Mas aí muitas pessoas podem dizer, mas aí você promove um desemprego, afinal o funcionalismo público também é importante para a geração de empregos. Eu me lembro, por exemplo, quando você ia fazer uma troca de veículo, você tinha que ir até o Detran, eles que faziam a vistoria, depois você ia até o Ciretran, fazia lá todos os trâmites ou procurava o despachante para fazer isso, né? Hoje em dia o trabalho do despachante ainda existe, só que existem as vistoriadoras que são terceirizadas, que são ligadas para que você possa fazer todo esse processo. E hoje todo o processo é digitalizado. Estou citando um exemplo, mas existem muitos outros que é possível você terceirizar esse serviço, melhorar esse serviço, porque antes era uma fila imensa. Eu lembro que fiquei horas num dia que eu fui fazer a transferência de um veículo, né, para passar nessa vistoria. E aí depois, todo o trâmite, você indo lá. Hoje é tudo pela internet, tudo de maneira simplificada. Com a tecnologia existente hoje, é possível sim você reduzir, né, Mota? Dúvida nenhuma. Essa ideia de que o Estado é que gera empregos é uma ideia equivocada que vem de um sujeito chamado Keynes, né, um economista do início do século XX. Ele criou essa ideia. E aí tem esse absurdo. Essa é uma ideia equivocada que leva a absurdos, David. Por exemplo, tem gente que diz o seguinte, olha, para o governo gerar emprego, você contrata 1.000 homens, bota 500 para cavar um buraco, os outros 500 para tapar o buraco que os primeiros cavaram. E aí você gera emprego. É a ideia de que o governo pode imprimir dinheiro. A gente já ouviu isso sendo dito por deputados do Congresso Nacional. Bota a máquina de dinheiro para funcionar, imprime dinheiro, entrega dinheiro para todo mundo. É como o delegado Palumbo disse aqui, né? Por que não fazer logo um projeto subindo o salário mínimo para R$10.000? Cria logo um projeto obrigando todo brasileiro a ser milionário. Decreta por lei isso. Está erradicada a pobreza. Então, isso são ideias completamente equivocadas. Na verdade, as funções básicas, a função básica do governo, do Estado, é garantir os nossos direitos fundamentais. É garantir o direito de você poder sair da sua casa, ir até a esquina e voltar sem ter medo de ser assaltado. O brasileiro não tem mais esse direito. Não tem mais esse direito no Rio, em São Paulo, no Rio Grande do Norte, em qualquer lugar, qualquer grande cidade brasileira, esse direito foi roubado da gente. O brasileiro está sendo ameaçado de perder também o direito à liberdade de expressão. Você tem que tomar cuidado com as coisas que você fala, você pode ser cancelado, você pode ser demonizado. O brasileiro está perdendo o direito de propriedade. Se você bobear, um dia você chega em casa, tem alguém lá na sua casa e não vai sair. E aí sai uma sentença dizendo que você não pode tirar a pessoa de lá. Então, o Estado brasileiro não cumpre com as suas funções básicas, mas quer fazer coisas para as quais ele não tem a mínima competência. Essa é a loucura. O Estado deveria se concentrar em defesa, segurança pública, justiça, educação básica e saúde básica. Dá para, olha aqui, é numa mão, 5 dedos numa mão. Essas são as funções do Estado. O resto deixa com a iniciativa privada. E muitas vezes também, quando você vê uma ineficiência do serviço, há mais contratações em vez de substituições que são mais pertinentes, né? Ou seja, de pessoas qualificadas que poderiam render. Mas não, está faltando pessoal e por isso a gente precisa contratar mais, sendo que a lógica deveria ser inversa, né? De pessoas mais qualificadas e dessa maneira não há necessidade de mais contratações, né, Palumbo? Sim, tem toda a razão, David. Eu vou citar o exemplo da polícia. As pessoas, quando vê um policial chegando num alto cargo da polícia, uma diretoria, um seccional ou um chefe de divisão, eles dizem, nossa, esse policial aí deve ser muito bem preparado. Mentira, engana-se. Na polícia também vigora amigos dos amigos. Quem é esse delegado aí? Ele é amigo do diretor tal. Então coloca ele lá. É assim que funciona. Você tem pouco meritocracia. Aliás, pouquíssimo.
Os que realmente trabalham, trabalho duro, geralmente vão parar na corregedoria diversas vezes, não tem apoio dos seus superiores, é colocado escanteado, mas aqueles que ficam lá puxando o saco, agradando o chefe, aqueles que ficam lá, servem até cafezinho para o chefe, estão sempre bajulando, só que eles se esquecem, né? Que puxa saco, puxa tapete. Estão sempre ali nos melhores cargos, né? Eu já fui comandado por delegado que nunca prendeu nem o dedo na porta, não sabia nada de operação. E a gente fica ouvindo isso, né, com os outros policiais, falando assim, meu Deus do céu, que mundo que ele está. Isso acontece na Polícia Civil, acontece na Polícia Militar, acontece na Polícia Penal, na GCM, na Federal. Não pensem vocês, porque tem um delegado lá que está sempre aparecendo na televisão, que ele é o especialista em segurança pública, que ele é o cara que mais prendeu, que mais deu cana. Tem gente assim que vive aparecendo nas reportagens que nem sequer anda armado, Porque quem é da polícia sabe como é que funciona os bastidores e sabe que quem é de verdade e quem é de mentira. Da mesma forma do funcionalismo público em geral. Para um prefeito, para um governador, vamos tirar aquele indivíduo lá que não está fazendo um bom papel no Detran, por exemplo. Eu acho que o Detran está falhando muito, principalmente no estado de São Paulo. Já falei várias vezes. Quem duvida disso, basta ir num pátio credenciado do Detran e DER para ver como é que a população é tratada lá. É tratada no esculacho, é tratada no chute, é maltratada nesses pátios credenciados do Detran. Não cometeram crime, hein? Às vezes deixaram de pagar o IPVA, não conseguiram pagar o licenciamento, ou estavam com problema no veículo, mas são trabalhadores, não mereciam ser tratados do jeito que são tratados em alguns pátios credenciados. Mas o diretor aqui é amigo de fulano, que foi indicado por ciclano, cujo partido é base aliada. Então, se a gente mexer com ele, a gente vai ter um problema com o partido inteiro. Deixa ele lá mesmo. Não estou falando que é o caso do Detran, mas isso acontece em várias partes do setor público, tanto municipal, quanto federal, quanto estadual. Agora, o Paloma tocou num ponto fundamental, né? Porque muitas vezes a gente vê funcionários públicos que basicamente são aqueles jogadores que correm atrás da bola, mas correm para não chegar, né, Mota? Porque realmente deveria existir uma coerência maior em relação ao trabalho para que fosse verificada a qualidade daquele servidor, ou seja, se ele realmente está sendo produtivo, qual tem sido a produtividade dele, só que são poucos os mecanismos que fazem essa avaliação, né? Eu tenho experiência nas duas áreas, David. Eu comecei a minha carreira como funcionário concursado de uma estatal, a Petrobras, né? Informação de primeira mão, nunca comentei sobre isso aqui no Pegos Não Existe. Mas eu fui funcionário concursado da Petrobras durante 5 anos. Depois trabalhei durante a maior parte do resto da minha carreira na iniciativa privada, trabalhei no exterior, trabalhei um período curto num governo estadual. Então, eu vi de tudo. Eu acho que há competência e incompetência em todos os lugares, honestidade e desonestidade em todos os lugares. Quanto mais você sobe na hierarquia, mais selvagem é a luta para ficar naquela posição. Isso vale tanto na iniciativa privada quanto no setor público. A diferença que eu vejo principal entre a iniciativa privada e o setor público é a questão dos incentivos. Quando você está no setor público, você tem mais incentivos, isso se aplica na maioria dos casos, né? Você tem mais incentivos para ficar ali no seu canto, né? Fazer o mínimo que você pode, porque se você fizer muito, você não vai ganhar mais do que a pessoa que está do seu lado e que entrou no mesmo concurso que você, né? Na maioria dos casos é assim. Na iniciativa privada, não. Você, quando produz mais, você gera mais valor para a empresa, você pode ter uma remuneração diferenciada, você pode ser promovido, podem surgir outras oportunidades, alguém pode chegar lá e te fazer uma oferta, né? Uma vez eu recebi uma dessas ofertas irrecusáveis. Olha, a gente soube que você está fazendo um ótimo trabalho nessa empresa, vem trabalhar com a gente. No setor público isso não existe exatamente dessa forma, né? É lógico, você pode ser requisitado para ir para uma outra área, muitas vezes por causa de contatos que você tem, mas os incentivos que você tem no setor público é para não fazer muita marola, né? Não arruma muita confusão, trabalha, garante a sua aposentadoria e, em geral, não é a regra para todo mundo, mas, em geral,
quem vai para o setor público vai buscando estabilidade, segurança, enquanto quem vai para a iniciativa privada vai com o sonho de, quem sabe um dia vou ter minha própria empresa, vou ser dono do meu próprio negócio. Eu acho que são duas opções. Eu converso muito com jovens, que estão decidindo o que vão fazer. São duas opções de vida. Você tem também excelentes oportunidades de carreira no setor público. Você tem oportunidade de fazer a diferença. Você pode ser um cara, numa reunião que você vai dizer, olha, esse projeto não pode ir para frente não, porque está todo errado. Eu acho isso um desperdício de dinheiro público. É curioso, porque quando eu tive uma passagem aqui pelo governo do estado do Rio de Janeiro, eu me lembro que uma das primeiras coisas, uma das primeiras atividades que eu fiz, eu estava revendo, David, uns projetos. E aí surgiu a história de um projeto de um museu. Um museu que o governo do estado tinha pedido um empréstimo no exterior para fazer um museu. O museu está até hoje em obras. Essa obra deve ter, deve ter perto de 10 anos. Ele ainda não está pronto. E eu perguntei para o executivo do banco que tinha emprestado esse dinheiro, como é que vocês emprestam uma grana dessas para fazer um museu num lugar totalmente inapropriado? É um museu aqui numa das áreas mais valorizadas, com vista para o mar. Um lugar totalmente inapropriado. Vocês perguntaram às pessoas ali da área se elas queriam um museu ali, e era uma fortuna de dinheiro, Então, muitas vezes, David, você ser aquela pessoa que faz a pergunta inconveniente ou que dá o não, faz toda a diferença. Então, a gente tem que valorizar e a gente nunca pode esquecer, a quantidade de servidores públicos competentes, sérios. E eu quero aproveitar aqui para mandar um abraço, fazer uma homenagem aos policiais que estão de serviço hoje, aos servidores públicos. O delegado Palumbo falou, e eu perdi a chance, eu queria fazer agora essa homenagem a você que está de serviço hoje, a você que está na rua, que talvez esteja me ouvindo ou veja esse vídeo depois, você que está longe da sua família, correndo risco, sujeito a toda essa insegurança e tendo que ouvir essa quantidade de besteiras que falam todo dia sobre a sua profissão. Você que é policial e está hoje de serviço, muito obrigado a você. Eu agradeço em nome do meu nome, em nome da minha família, em nome de todo o Brasil.